Bom dia, meu querido, minha querida. Que bom estarmos nessa manhã para glorificarmos o nome do Senhor. Você que já começou a preparar o seu almoço, você que está tomando o seu café da manhã. Vamos louvar o nosso Deus, né, Kelvin? Nessa manhã maravilhosa, deliciosa, já declarando ao nosso Deus que Ele é digno de toda glória e de toda honra. Vamos fazer isso nessa manhã? Mas antes vamos orar? Vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Deus e entregar esse início de semana na sua presença. Pai de amor, muito obrigado por estarmos iniciando essa semana, esse domingo maravilhoso na tua presença. Pai de amor, que o Senhor possa estar alcançando todos os lares nessa manhã. Que possamos ter, ó Deus, um domingo abençoado, cheio da graça e misericórdia que vem de Ti. Nós Te louvamos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Louve ao Senhor nessa manhã, meu querido. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos pro Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não existe outro Deus como o nosso Deus, né, Kelvin? Amém. A gente tem experimentado tantas coisas na nossa vida. Verdade. Tantas coisas grandiosas da parte do Senhor. Grandes coisas já têm acontecido em nossas vidas através de Cristo Jesus. Amém. A sua salvação. Amém. Verdade. A minha salvação. A sua casa, a sua família. E eu quero declarar nesta manhã, meu querido, que grandes coisas já estão por vir. Grandes coisas já aconteceram na sua vida. E outras maiores ainda hão de acontecer, porque Deus ama em fazer os seus filhos felizes. Creia no Senhor e verás a glória dEle. Você possa declarar que grandes coisas já estão acontecendo aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, aqui nesse lugar, aqui na igreja, nessa transmissão, através de Cristo Jesus. Declare e louve o Senhor e coloque todas as suas petições diante do altar dele. Louvemos a nosso Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és
és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Ele é, tu és o Deus desse povo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crer, declare: ninguém é como o nosso Deus. Ele é o seu Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer Eu creio nisso. Eu creio que grandes coisas vão acontecer. E por que eu creio? Eu creio porque a palavra já declarou que vai acontecer. Ei, lindo, a gente não crê por causa de uma palavra positivista. A gente não crê porque a gente acha. A gente crê porque nós cremos na Bíblia, a palavra de Deus. Isaías 43, verso 19. Sabe o que o Senhor diz? Estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Acorda, Brasil!
Grandes coisas estão por vir, por quê? Porque o Senhor, desde o profeta Isaías, está fazendo coisas novas. Amém. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, papai, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor fez coisa nova ontem. O Senhor está fazendo coisas novas hoje. E o Senhor vai fazer coisa nova até o teu filho voltar para buscar a sua igreja. Obrigado por essa certeza. Obrigado pela tua graça. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu favor. Obrigado por esse ano extraordinário que tem sido 2020. Para muitos que não têm visão, um ano perdido. Mas para nós que temos visão, um ano de coisas novas. Nós te adoramos, nós te louvamos, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e nós te adoramos, no teu nome, no nome do teu Filho, e no nome do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia. Ninguém Adore, é como o adore, nosso Deus. Adore, adore, adore. Grandes coisas estão por vir. Ninguém Estou fazendo coisas novas. como o nosso Deus. Eu creio. Ninguém Eu é creio. como o nosso Deus. Ninguém é como o Senhor. Ninguém Ninguém é como é o Senhor. como o nosso Deus. Aleluia. Meu Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres em mais uma manhã podermos estar juntos para celebrarmos ao nosso Deus. Este mês de outubro é o Outubro Rosa. Nós sabemos que todos os meses nós temos que nos cuidar. Mas esse mês a gente dá um olhar mais especial e que nós, mulheres, possamos nos cuidar. Um olhar mais profundo, né? E para nós mesmas, um cuidado maior, porque nós, como mulher, a gente tem mania de cuidar de todo mundo, né? Do filho, do marido, da mãe, de todos. E, às vezes, a gente se esquece da gente, e não podemos. Então, que a gente possa ter esse olhar, né? Para nós mesmos, e nos cuidarmos, fazermos o autoexame, irmos ao médico, não é verdade? Cuidarmos de nós. Então, que a gente possa ter esse olhar nesse mês, sempre, mas esse mês mais ainda. E que Deus possa estar nos abençoando, nos dando sabedoria como mulher, para continuarmos firmes, constantes e cuidarmos das pessoas que estão ao nosso lado, sim, mas da gente também, não é verdade? Então, que a gente possa ter esse olhar nesse mês de outubro. E nós temos alguns avisos. O primeiro é que você possa compartilhar nas redes sociais este culto, né? Curtir nas nossas páginas também. Quando nós falamos o compartilhar, nós estamos falando de evangelizar. Porque a partir do momento que você compartilha a palavra de Deus, esse culto, o que acontece? Outras pessoas também vão poder ouvir sobre a palavra de Deus e crescer mais um pouco, ser transformado, não é verdade? Então, que você possa compartilhar nas nossas redes sociais. E nós estamos no mês da criança também, né? Das crianças. E está lindo a nossa série Jesus é, que você não possa perder. Às 15 horas hoje, né? Nós temos o IBAG Kids, que você possa estar também participando e celebrando conosco, com as crianças, né? Convidando, colocando seu filho para assistir, sobrinho, vizinhos. E essa série está muito linda. Então, que você possa também estar
compartilhando e junto conosco celebrando com as crianças também. Nós temos os nossos cultos presenciais e online, está aparecendo aí na tela, então que você possa estar junto conosco, tanto presencial quanto também online, nessas datas, nesses dias que estão aparecendo aí na tela para você. E agora, nesse momento, nós vamos passar para os nossos dízimos e ofertas, que você possa, junto conosco, participar de mais um momento tão precioso, cultuando a Deus, porque tudo isso faz parte do culto, né? A nossa adoração, o louvor, a palavra, e também o momento em que nós participamos com a nossa obediência e generosidade. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, não é verdade? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada pelo dom da vida. Muito obrigada, Senhor Deus, porque pela nossa saúde, Senhor Deus, porque nós temos empregos, que no nome de Jesus, Senhor, se tem alguém que está desempregado, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego. As pessoas que são, Pai amado, que têm o seu negócio próprio, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando as empresas, Senhor Deus, e que elas possam ser prósperas, Pai Celestial. Nós te abençoamos, as pessoas que vão estar contribuindo neste momento, que no nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando cada um, Pai. Essa é a oração que nós te fazemos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Em comunhão
Vocês não sabiam, mas vocês escolheram a música exata para nós começarmos Atos capítulo 1. Um louvor que vai tratar sobre comunhão. Um louvor que vai tratar sobre a comunhão do corpo de Cristo. O compartilhar o pão de Atos capítulo 2. O ter tudo em comum de Atos capítulo 2. Vocês escolheram o louvor certo. Jesus é demais, cara, tá louco. Ai, Jesus, é muita sintonia do Espírito. Glória a Deus por isso. Em comunhão quero viver. Então, se você quer viver, você está sendo convidado para Atos dos Discípulos do século 21 na Terra, ok? Só me organizar aqui, caneca para cá, Bíblia para lá. Irmão, depois que fica velho é cheio de toque, tá? Se você não sabia, vai se acostumando aí. Cronômetro aqui, caneca aqui, Bíblia aqui. Pastor, para que cronômetro? Também não sei para que eu estava com cronômetro. Toda vez é isso, não adianta de nada o cronômetro. Então, beleza, dada a largada ao cronômetro, não sei para que, mas vamos orar. Pai, no nome de Jesus, é a Tua palavra que vai ser mencionada agora. Eu quero ouvir Tua voz, fala comigo. Fala com a tua igreja. Obrigado por essa manhã linda. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo dom da vida. Te louvamos porque muitos deitaram para dormir na noite passada e não levantaram hoje pela manhã. Mas aprove ao Senhor, misericórdia do Senhor, bondade, fidelidade, vontade, soberania do Senhor em nos levantar. Eu que estou falando, esse povo lindo nas suas casas, nos seus trabalhos. Muito obrigado. Vontade do Senhor me levantar mais uma manhã. Então que nós possamos entender nessa manhã, de uma vez por todas, qual é o propósito, a finalidade que o Senhor nos levanta toda manhã. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, pregar Atos dos Apóstolos para mim é muito difícil. É muito difícil. Eu vou te falar por quê. Semana passada, na introdução, foi complicadíssimo para mim. Porque só a introdução teve muitos momentos que no meio da palavra eu tive que engolir o choro, literalmente. Eu lembrei da minha mãe. Hoje, uma mulher de Deus, mas naquele tempo não. E quando ela não era de Deus, ela falava assim para mim, engole choro. Como é que uma criança engole choro, Felipe? Engole leite, pô. Engole papinha, engole comida, mas engole choro, irmão. Então o povo que não é crente faz isso. Engole o choro. E eu lembrei da minha mãe na semana passada, da introdução. Por quê? Porque eu tive que engolir o choro muitas vezes. Atos para mim é muito forte. Para ter ideia, se você não pegou a introdução, entra hoje, não na hora do culto da noite, mas nesse intervalo da tarde, pós-almoço, entra lá na IBAG TV e assiste a introdução do livro de Atos, que foi semana passada, ok? Eu tenho certeza que com aquela base introdutória, você vai compreender de forma clara, precisa e de forma mais fácil Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, que nós começamos nesse exato momento. Obrigado, Felipe, por pregar junto comigo no violão. O Felipe vai com a harpa, eu vou com a espada e juntos nós vamos mencionar um estudo, não é uma mensagem, ou melhor, é uma mensagem. Não é uma mensagem no meu modo original, Pastor Jefferson, que pula, que planta cambalhota, que corre para um lado e para o outro. Hoje os câmeras estão felizes da vida. Por quê? 2 motivos. Primeiro, eu estou com mais de 6 pontos na boca, então eu não posso plantar bananeira hoje. Segundo, por ser uma palavra específica de Atos, eu preciso ler a Bíblia de forma completa nesses 2 capítulos. Então eu não posso sair muito daqui, ok? Então hoje os câmeras estão felizes com o pastor. Glória a Deus por isso. Atos capítulo 1, irmão,
é Lucas falando, ok? É Lucas escrevendo, presta atenção. Lucas escreve o evangelho de Lucas, os evangelhos sinóticos. Depois de Lucas, Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Mas aí, o homem vem e coloca João, ok? Entre Lucas e Atos foi colocado João, o evangelho de João, São João. Então, Atos, ele está fazendo a ponte, ou melhor, a ligação, a ponte, entre o Novo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento, os 4 evangelhos e as cartas paulinas, que começa depois de Atos, no livro de Romanos. Então, Atos, ele está nesse meio, fazendo essa ponte entre o Novo Testamento, a vida de Jesus, e o Novo Testamento, as cartas paulinas e todo o restante do Novo Testamento. Então, Atos faz essa ponte. É por isso que Atos é um livro diferenciado. Você vai entender por quê daqui a pouco, que a gente já começou. Atos 1, para mim, gira em torno todo, presta atenção. Atos capítulo 1, gira em torno do quê? Da vinda de uma pessoa, da vinda do Espírito Santo. Eu vou traduzir essa vinda do Espírito Santo na terra como o estabelecimento do reino dos céus na terra. Presta atenção, lindo, vem comigo, por favor, nem respira. Atos capítulo 1 é para mim o estabelecimento de um reino na terra. Vamos estabelecer um reino na terra. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, mas agora nós 3 vamos estabelecer o nosso reino na terra. E como é que a gente estabelece o nosso reino na terra? Atos capítulo 1, vem comigo. Aí Lucas, em Atos 1, vai dizer assim: em meu livro anterior, preste atenção, irmãos, olha o que Lucas está falando. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas falando do evangelho de Lucas em Atos 1, 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas. E esse muitas provas aqui é intencional. Se Jesus aparece depois de pós-ressurreto, somente para os 11, porque Judas se suicidou, ou se Jesus aparece somente uma vez, o que pode dar a entender? Com certeza as más línguas iriam falar: ei, mó caosão, velho. Na linguagem Jefferson Lopes atualizada e corrigida século 21, vem comigo, mó caoseira dos discípulos. Por que é caoseira? Porque se fosse verdade, Jesus apareceria para muitas das pessoas, e não somente para a cúpula dos 11. Afinal de contas, como é que a gente vai saber se é verdade? O povo, todo mundo anda junto lá, come junto, bebe junto, é uma cúpulazinha fechada, é quase uma seita esses 11 aí. Aí Jesus quebra. Por quê? Porque Jesus deu muitas provas indiscutíveis, que estava vivo. Apareceu-lhe por intermédio de 40 dias, toma capeta. Jesus poderia aparecer uma vez só, mas Jesus, na sua presciência, no seu conhecimento total, superior, extraordinário, Jesus pensa assim: eu não posso aparecer somente uma vez, e não posso aparecer somente para os 11, porque se eu apareço uma vez, e apareço para os 11, eles vão dizer, usados por Satanás, que foi conversa fiada dos 11, e que foi um evento de barriga cheia, comeram demais, ou tiveram uma visão, mas não era eu. Jesus, em sua presciência, aleluia, Jesus aparece muitas vezes, durante 40 dias,
E não aparece só para os 11, mas aparece para uma multidão de discípulos, porque agora em Atos 1, não é mais os 11, mas são mais de 120 pessoas. Que isso, cara? Jesus. 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, uma dessas vezes, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Que promessa, pastor? O reino do meu Pai está sendo estabelecido na terra. Ei, lindos, fiquem aqui, esperem a promessa. Ela está quase acontecendo, falta poucos dias. O reino do meu Pai vai ser estabelecido de forma concreta e de forma eterna na terra. Segura só um pouquinho mais. Não sai daqui não, velho. O reino do meu Pai será estabelecido, verso 5, por João batizou com água, mas dentre poucos dias. Ei, gente, fica aqui. Segura mais um pouquinho aqui. Eu olho para o século 21 e fico imaginando aquele texto que diz que ele virá como ladrão, que a gente não sabe nem o dia, nem a hora. E a Bíblia está dizendo: ei, segura, galera, espera mais um pouquinho. Cuidado. Nos últimos dias, o amor de muitos vão se esfriar, e até os escolhidos serão enganados pelos falsos profetas. Mas vocês, a minha igreja, segura mais um pouquinho, calma. Isso não vai dar certo não, cara. Isso não vai dar certo. Eu não vou acabar o capítulo 1 hoje. Verso 6. Então os que estavam reunidos, e glória a Deus, não era só mais os 11. Perguntaram assim: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhe compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu na sua própria autoridade. Aí o verso 8 de Atos 1, é a prova concreta da intencionalidade da Trindade estabelecer o reino dos céus na terra. Pronto, hashtag falei, podia já ir embora com essa aqui, depois que lesse o verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O reino do meu Pai, que está prestes a ser estabelecido, e por isso que eu estou pedindo para vocês ficarem aqui, não saiam daqui, para que vocês vivam, experimentem e recebam esse reino em vocês, e vocês reinarão na terra, com base no domínio desse reino. E vocês reinarão não somente agora em Jerusalém, mas vocês reinarão em toda a Judéia, Samaria e mais. Vocês reinarão entre as nações, e as nações aos confins da terra, aonde o reino do meu Pai estabelecido vai ser dirigido e governado por vocês, a minha igreja. Meu Deus! Eu falei para vocês que é difícil pregar Atos 9. Me dá graça, Jesus. 9, 13 minutos. 9. No 9, nós vamos ver parte dos estágios da obra de Cristo na terra. Se você não sabia, Atos capítulo 1, verso 9, vai falar para mim o quê? Vai falar para mim sobre a exaltação. Vem comigo, Atos 9. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam. Eles quem, pastor?
não foi só os 11 de lindo. Não era mais só os 11, agora os discípulos de Jesus. Se você está visualizando ou já pregou isso, ou então está achando que o anjo falou, ei, da forma que ele subiu, ele vai descer. Se você está achando que o anjo falou isso só para 11 pessoas, você está equivocado, ei. Não era mais 11 aqui agora, mas era uma multidão de 120 pessoas, gente. Estádios da obra de Cristo na terra. Aonde, pastor? Não tenho tempo, humilhação, exaltação, ascensão e segunda vinda. Humilhação, exaltação, ascensão e segunda vinda. É os estágios da obra de Jesus na terra, para que ele conseguisse estabelecer o reino de seu Pai entre nós, e que nós vivêssemos esse reino em Samaria, Judeia, Jerusalém, até os confins da terra. Se eu tivesse tempo para pregar, essa piadinha vai longe. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles, eu vou pular alguma coisa aqui, ok? Você conhece o texto, você é bom de Bíblia. Mas o verso 11 é lindo. E ele disse assim, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi levado aos céus, ele voltará. Eu creio nisso. Ele voltará da mesma forma que o viram subir. O verso 8 é o estabelecimento do reino dos céus na terra. Glória a Deus. O verso 9 e o verso 11 é parte dos estágios da obra de Jesus na terra. Querido, Atos capítulo 1 é riquíssimo quando o assunto é o reino dos céus estabelecido na terra. Eu preciso andar. Mas quando eu falo para você sobre o estabelecimento do reino dos céus na terra, é porque esse estabelecimento significa o domínio, o governo, o reinado de um reino na terra. Só tem um porém, olha para mim. Se veio um reino, é porque existe um rei. Não, calma aí. Não existe reino sem rei. Se veio um reino, é porque existe um rei. Se Jesus está dizendo no verso 8, que vocês receberão poder, e virá sobre vocês uma pessoa, e essa pessoa se chama Espírito Santo, significa que se ele estabeleceu um reino, é porque veio um rei, e o nome desse rei é Espírito Santo de Deus, que hoje governa o reino dos céus na terra, e nos usa como cooperadores com ele, pela graça dele. Obrigado, Jesus. Se existe um reino, é porque tem um rei. Aí tem uma pergunta que não quer calar. E a pergunta é, pastor, qual é a única possibilidade desse reino na terra ser fragilizado? Sim, fragilizado, ok? Destruído nunca, mas fragilizado sim. E por que destruído nunca? Porque Mateus 12, 24 vai dizer que é impossível que as portas do inferno, você lembra do texto? Então esse reino na terra nunca será destruído, isso não tem como acontecer, mas fragilizado, isso é possível que aconteça. Na verdade, quando ele fala de as portas do inferno, é Mateus 16, sim, 16, o 12, ele vai dizer assim, ei, quando tem ignorância da minha palavra e do meu poder, aí o reino pode ser fragilizado. Quando tem ignorância, falta de conhecimento, Mateus 12, da minha palavra e do meu poder, vocês vão errar.
E quando vocês erram, vocês tornam o reino que eu estabeleci através do meu espírito e coloquei em vocês na terra fragilizado, não destruído, porque ninguém consegue destruí-lo, mas fragilizado. Por quê? Porque o meu reino na terra não foi para errar, mas foi para avançar, para romper, para multiplicar, para colocar Satanás sempre no lugar dele, que é embaixo do pé de vocês. Ei, o meu reino na terra foi para vocês pegarem, tomarem, literalmente, irmãos, olha para mim, por favor, literalmente, tirar, não é que ele quer dar, ele não quer dar, ele nunca quer dar, ok? Mas vocês metem a mão nas patas de Satanás, arrancam pessoa da mão dele e transportam para o reino do Filho do meu amor. Ei, o que eu estou falando para vocês é, quando vocês não têm conhecimento da minha palavra e do meu poder, vocês tornam o meu reino através de vocês na terra fragilizado. Por quê? Porque vocês erram por falta desses dois combustíveis: conhecimento do manual que eu deixei para vocês e do poder do rei que já está na terra dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Tem que continuar, né? Aí escolhem Matias, verso 12 de Atos 1, a escolha de Matias. Só tem um porém, olha para mim, isso é meu, ok? Isso é meu. Para mim, vou deixar bem claro, para que os críticos de plantão, se quiser arrebentar, arrebenta a minha pessoa, pastor Jefferson, e não a Ibag. Para mim, os discípulos deveriam esperar mais um pouquinho na escolha de Matias. Para mim, apóstolo Paulo seria o 12º apóstolo no lugar de Judas, que suicidou. Mas o que eles fazem? Eles escolhem Matias. Para mim, quando Jesus fala assim, espera em Jerusalém, é para esperar tudo. Não dá um passo antes de vir o Espírito Santo. Mas no meio termo, eles tiram sorte e escolhem Matias. Matias não era qualquer um. Matias era um homem de Deus, que andava com os discípulos, está escrito na Bíblia, durante toda a caminhada dos discípulos. Não sabia disso? Está escrito aqui, ó. Atos capítulo 1, verso de número 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo. Matias não era qualquer um. Matias só foi colocado no grupo dos 12, porque Matias tinha uma caminhada junto. Vem comigo, Ibag, por favor. Chega ontem, quer sentar na janela? Vai ler Bíblia, Brasil. Matias só foi colocado entre os 12 porque Matias caminhava junto com os discípulos, aprendendo de Jesus em todo o tempo. Matias, ainda que não fosse parte dos 12, Matias estava em todo o tempo junto com eles, andando de perto, comendo junto, aprendendo, ouvindo o que os 12 ouviram da boca de Jesus. Matias estava lá junto deles. Está escrito aí, ó. Mas eu preciso voltar, linda, no verso 16 primeiro. Entre Jesus mandar esperar o Espírito e eles escolherem Matias, tem o 16. E o 16 diz assim: e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz a boca de Davi. Calma aí, pastor. O senhor arrebenta com a teologia. E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo, o mesmo que Jesus está falando para vocês ficarem em Jerusalém, que ele ainda vai vir, é o mesmo Espírito Santo que Lucas narrou, que Isaías falou a respeito sobre, com ele e por causa dele. Pastor, você está dizendo que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Milhares de anos antes disso aqui, o Espírito Santo, ele falou através da boca do homem lindo de Deus chamado Davi, a respeito de Judas, que esse que serviu
Iria se perder? Não. A gente está falando do mesmo Espírito Santo, pastor. Ai, se eu tivesse tempo. Atos capítulo 1, verso 16, está falando para nós sobre a inspiração. A Bíblia, ela foi escrita através de uma revelação especial, ou quem sabe uma revelação geral. Geral e especial, vai dar no mesmo. Esse texto prova para nós que quando nós cristãos afirmamos que a Bíblia foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, isso não começa em Mateus, mas isso é em toda a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele já era Deus antes da fundação do mundo. Vem comigo, Ibag, por favor. Aleluia. E aí eles escolhem Matias e lançam sorte. E eu estou no 26, ok? Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E por que lançaram sorte, pastor? Porque eles ainda não tinha vindo o Espírito Santo. Não tinha o Espírito Santo como tem em você e em mim hoje, dentro de nós, para nos falar diversas formas, para nos instruir diversas formas, para trazer paz no coração e falar assim: ei, lindo, eu quero Matias, escolhe Matias. Não precisa, não precisa de pedrinha nenhuma. Não, bingo, não tem nada de bingo, eu quero Matias. Eles não tinham essa pessoa dentro deles ainda para dar a direção correta para aquela escolha de Matias. Então o que eles fizeram? Eles lançaram sorte, oraram a Deus e falaram assim: Deus, vamos lançar sorte aqui. Em quem caiu o nome, beleza, bingo, pegamos a pessoa. Matias foi o escolhido. E aí nós terminamos Atos capítulo 1 dessa forma aqui. Verso de número 24. Depois oraram. Não, por favor, me ajuda. Eu decido no meu coração lançar sorte, mas eu não vou colocar carta nenhuma na mesa, não vou escolher pedra nenhuma, não vou pegar número nenhum, não vou pegar nome no envelope nenhum, antes de nós primeiro orarmos. Pastor, por que muita coisa não está acontecendo? Eu não vou puxar nome nenhum do papel, sem antes primeiro levar a sério um tempo de oração, para que Deus me dê a direção correta. Oraram. Senhor, Tu conheces o coração de todos, Senhor. Tem 2 homens para ser escolhido, papai, mas o Senhor conhece o coração de todos, e como só o Senhor conhece o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhido. O Senhor tem escolhido. A escolha não foi por prioridade humana, a escolha não foi por conhecimento humano, a escolha não foi por canudo humano, a escolha não foi por cumplicidade humana. Ai, meu amiguinho, vou escolher. Ei, eia. O reino de Deus está quase sendo estabelecido na terra, e vai ser agora quando a gente entrar em Atos 2. Só tem um porém: os discípulos não abriram mão de não escolher ninguém para coisa nenhuma, sem primeiro ser um homem que caminhava juntos, e segundo, depois disso, Deus confirmar através da oração. Vem comigo, Ibag. Atos capítulo 2, depois de quase 30 minutos, e eu estou desesperado. Aí o reino de Deus é estabelecido. Até que enfim, Atos 2:1, põe na tela. Chegando aquele feriado lindo, que mais de 1 milhão de peregrinos cruzavam, passavam e estavam em Jerusalém. Se você não sabe, isso é o dia de Pentecostes, ok?
O dia de Pentecostes é um feriado nacional, anual, que mais de 1 milhão de peregrinos passavam por Jerusalém. Estavam todos reunidos num só lugar. Mas todos quem, pastor? Se você me fizer essa pergunta, você vai me obrigar a voltar em Atos 1 de novo. Todos quem que estavam reunidos, pastor? Atos 1:15. Eu preciso voltar, porque senão não consigo responder essa pergunta. Senão vão achar que eram os 11. E não era mais os 11 só. Quem estava reunido, pastor? Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, num grande grupo, de cerca de 120 pessoas. A exclusividade não era mais de 11. Mas agora tinha 120. E agora somos bilhões. Obrigado, Jesus. Porque não foi para Jerusalém somente a tua graça. Não foi para 12 a tua graça. Mas a tua graça foi para a Judéia, Samaria, confins da terra, Rio Grande do Sul, a vida do Felipe, a vida do pastor Jefferson, a vida da banda, a vida da igreja, a vida da IBAG. Obrigado, Jesus, porque a tua graça é para alcançar os nossos familiares que ainda não te conhecem. Obrigado, Jesus, porque agora, Atos 2:1, volta lá, filha, por favor. Você está me atrasando, menina. Se atrasar é a projeção. Chegando o dia de Pentecoste, 120 pessoas estavam reunidas num só lugar. Agora eu posso afirmar que é 120. Você voltou comigo em Atos 1:15. 120 pessoas estão reunidas, irmãos. Eu fico imaginando o barulho que 120 pessoas não faz do céu quando eles estão orando. Eu fico imaginando o barulho no mundo espiritual, que 120 pessoas, no meio de 1 milhão de peregrinos, fazem no mundo espiritual. Mais de 1 milhão de peregrinos circulando por Jerusalém, mas tinha um grupo, um grupinho, em vista de 1 milhão, é um grupinho. 0,0 alguma coisa por cento, se reuniram. Para quê? Para orar. Ei, lindo, olha para mim. Não interessa o número de pessoas. Era 120 para 1 milhão. Pode ser 1 milhão para 50 bilhões, não interessa. O que interessa é quando um grupo de irmãos se reúnem para orar, com um só coração, uma só visão, uma só motivação, um só Deus e uma só fé. O Espírito Santo enche aquele lugar e todos experimentam um milagre sobrenatural da existência do reino que foi implantado na terra. Glória a Deus. Verso 2. De repente, veio do céu um som, eu não sei como é que foi o som, mas foi um vento, como um vento muito forte, um som que parecia o barulho de um vento muito forte. 3. E viram que parecia língua de fogo, que separaram. Não, você não entendeu. Vamos viajar aqui. 32 minutos. Eu só tenho mais 15 minutos. Vamos viajar aqui na ficção, que não é científica, mas é ficção do céu na terra. Vem como parecia língua de fogo, e aí ela começa a se separar. E começa a separar. Gente, cada um imagina a forma que quer, ok? Se isso agride tua teologia, o problema é seu. Eu estou falando que a minha visão é minha. Eu fico imaginando Deus mandando uma visão como se fosse uma língua de fogo e ela começa a se separar. Está escrito no texto aqui. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa a qual estavam sentados, e viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um dos 120 irmãos que decidiram orar no dia do feriado. Eu fico imaginando aquelas línguas, pum, 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 multiplicação de línguas, pum, pum,
pum. E aí ela se separava e pousava sobre cada um dos 120. Tum, 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 tum. Quando chegou no último, 120, o último, a última língua pousou sobre ele. O verso 4 vai dizer assim: todos ficaram cheios. Nesse ponto aqui, queira alguns ou não, não interessa. Nesse ponto aqui é estabelecido o reino dos Deus do céu na terra. Nesse ponto aqui, eu não preciso mais de um ungido gospel, eu não preciso mais de um profeta exclusivo, eu não preciso mais de um guru gospel. Ei, eu tenho junto com você o Espírito Santo dentro de nós, e agora todos nós somos sacerdotes, somos missionários, somos discípulos, somos evangelistas, somos mestres, todos nós, irmãos, porque o mesmo Espírito está em todos nós. Jesus. E começaram a falar noutras línguas. E aí, por falta de entendimento bíblico, alguns vão pegar isso aqui como batismo no Espírito Santo, e que falar em línguas é isso. Desculpa, lindo, mas você está equivocado. Na verdade, o verso 4 está dizendo para nós de um grande poder de evangelização, de uma obra feita com o início do empoderamento do céu na terra. Eu estou falando bem devagar para você não confundir o que eu estou falando. O reino dos céus é estabelecido com a pessoa do Espírito Santo dentro de homens comuns, falhos e simples. Depois disso aqui, a Bíblia diz para mim, em Atos capítulo 2, no verso de número 6, o seguinte, vem comigo. Deixa eu falar tudo, depois tu toma sua posição. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, mais de 1 milhão de peregrinos, e ficaram perplexos, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Vem comigo, por favor. O que está narrando aqui Lucas é que as línguas pairaram sobre cada um dos 120 irmãos, e aí eles começaram, apesar de não ser de linhagem exclusivamente judaica, mas eles começaram a falar na língua de todo o povo que circulava por Jerusalém. O que eu estou falando para você é que acontece um mover de evangelização sobrenatural do céu na terra, aonde Deus decide falar através de 120 pessoas dentro da linguagem de todos os peregrinos que passavam por Jerusalém. Então, por favor, o verso 8 vai falar para nós e vai nos embasar isso aqui, ó. Então, como ouvimos cada um de nós? Quem está falando isso, irmãos? A galera toda dos peregrinos. Eles estão tentando entender como é que eles, cada um deles, ouviu na sua própria língua materna, ou seja, como é que esse povo estão falando na minha língua, na língua de quem? Dos cretenses, dos romanos, dos da Galácia. Como é que eles estão falando? Ei, aquele ali é o número 19. O número 19 está falando em língua romana. O número 25, ele está falando na cretense. Aquele ali, ó, ali. Aquele ali tá... Como é que pode isso? Que movimento extraordinário do céu é esse? Verso de número 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ei, lindo, quando o reino dos céus é estabelecido na terra, Deus se encarrega de fazer a primeira campanha missionária de um movimento evangelístico transcultural. Ai, Jesus! O primeiro movimento de evangelístico transcultural, aonde Deus pega e atinge todas as línguas. Com o quê? Com siriandas? Não.
Vem comigo no verso 12. Vem comigo no verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Pastor, mas o que eles falaram, afinal de contas, e para quem que eles falaram? Qual foi a nacionalidade? Qual era a região desse povo? Verso 9, eu quero avançar, mas você não deixa. Verso 9: partos, medos e elamitas habitavam da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia. 10. Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma. Ei, todo esse povo ouviu o quê? Ouviu as maravilhas de Deus, do verso 11, na sua própria língua materna, local. Então não confunda Atos 2 com Marcos 16, 17. Eu sei, não tenho tempo nem para pregar Atos, eu sei. Marcos 16, 17. Porque se eu não mostrar isso aqui, fica incompleto o estudo. Não confunda Atos capítulo 2 com isso aqui. Estes sinais acompanharão os que crerem. Não crê? Então, nem Jesus te obriga a crer, filho. Imagine eu. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se eu tivesse tempo, eu ia falar um pouquinho para você, 2 horas e meia, sobre língua dos anjos. Mas como eu não tenho tempo, eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero explicar que o fato é, depois que encheu toda a casa, como um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, a língua que eles falaram foi uma língua de transcultural, que Deus deu proposital, porque o reino dos céus é intencional, para que todos os mais de 1 milhão de peregrinos fossem alcançados pela palavra de Deus nas suas próprias línguas maternas. Ai, obrigado, Felipe. Tu deu essa notinha mais alta aqui agora, me deu um ânimo mais 30 minutos agora. Aleluia. Aleluia. Verso número 14. Deixa eu pular aqui. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz, tinha que ser quem, entende? Pedro. Por quê? Porque no 13, algumas pessoas zombavam deles e diziam: está todo mundo chapado. É brincadeira não, né? A religião é uma praga, não é? A mentalidade sem um renovo também é uma praga, não é? Eles preferiram olhar 120 pessoas falando em línguas de todas as pessoas que estavam ali. Um movimento evangelístico transcultural. Eles preferiram acreditar que as pessoas estavam bêbadas do que dizer que aquilo era poder de Deus na terra. O que é isso, pastor? Religião. Então Pedro se levanta, você lembra bem? E Pedro dá um discurso maravilhoso. Pedro fala assim: ei, lindos de Jesus. Se sou eu, falo outra coisa, mas Pedro fala assim: ei, lindo de Jesus, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Olha para mim, gente, por favor, estou acabando. 42 minutos, eu tenho mais 8 minutos e preciso começar a chamar a banda quando for 50 para ganhar mais 10 e fechar com 1 hora. Se liga aí, galera. Deixe-me explicar. Não tem ninguém chapado aqui não. Verso 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Segura essa aqui agora, povo doido, linguarudos. Esse dia me perguntaram: pastor, tu batiza quem tá em processo de cura ainda de vício? Tipo assim, o senhor batiza aquele irmão que está doido para largar de fumar? Eu falei assim: eu batizo até linguarudo como você, pô. Pergunta.
Se eu batizo fofoqueiro, irmão, não vou batizar quem fuma. Por que eu estou te falando essa piadinha, que na verdade foi a minha resposta mesmo? Por causa do verso 17. Porque o verso 17 vai dizer assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Aqueles que já foram curados e aqueles que estão em processo de cura. Ei, Deus sou eu, cala a boca de vocês, que rei só tem um, meu filho. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Comecei a descobrir porque eu tenho sonhado tanto. Eu não quero nem saber quem riu aqui na minha direita, esquerda, está excluído. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas, mostrarei maravilhas, mostrarei maravilhas. Ah, o religioso agora pira o cabeção. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Como se não bastasse, Lucas escreve o 21. Lucas, eu te amo, danado. 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz aqui que aquele que invocar e parou, aquele que invocar e largou, aquele que invocar e não está fumando mais, aquele que invocar e não está pegando mais uma carreira de cocaína. Ele indo olhar para mim: você pode vir para Jesus da forma que você tiver, mas fica tranquilo, a forma que você está, Ele não vai te deixar, porque Ele sempre faz uma obra completa, te regenera de forma completa, te cura de forma completa e te restaura de forma completa. Ei, lindo! E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ai, Pedro, doido. Aí Pedro fala assim no 22. Israelitas, ouçam. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres. E Bag, vem comigo. Jesus foi aprovado diante de vocês. Vocês só creram nele por meio de milagres. Uma igreja que se diz de Deus, uma igreja que diz que ela vive o estabelecimento do céu na terra através do Rei, que é o Espírito Santo, e ela não sabe o que é milagres, ela não sabe o que é maravilhas, e ela não sabe o que é sinais. Ela terá que viver da teoria. Por quê? Porque vai lhe faltar a prática. Eu vou voltar de Atos 1:1. Atos 1:1. Vocês erram porque vocês não conhecem nem a palavra e nem as maravilhas, nem os milagres, nem os sinais. Vocês não sabem nada sobre o poder de Deus. O que é isso? Vamos comigo para o verso 38. Por quê? Porque o 38 de Atos 2 é um pouquinho... Vem, banda, vem parecer que está acabando. Vem, por favor, me salva. Vem, já chega cantando alguma coisa, já vai disfarçando, já dá um clima no gelo, já. Vem. E você que está em casa não perde foco não, nem respira. Vem comigo, estou acabando. Mais 5 minutinhos eu estou acabando, vem comigo. Verso 38 vai mostrar para nós o quê? Nós vivemos, irmãos, não é uma regra, não é um script, mas é uma ordem. Como assim, pastor? Ordem da salvação. Já ouviu falar sobre ordem da salvação? É um processo. Melhor, gostei dessa palavra, processo. Nós vivemos o processo da salvação, que o primeiro item desse processo
está escrito em Atos 2:38, onde Pedro falou assim para eles. Por quê? Porque no 36 e 37 eles estavam apavorados. Pedro, eu quero. Pedro, eu quero. Pedro, que coisa linda. Pedro, que mover de Deus. Pedro, esse reino eu quero em mim, através de mim, apesar de mim. Pedro, como é que eu faço isso? Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e começaram a perguntar a Pedro: ei, Pedro, e aos apóstolos: o que, irmãos, nós precisamos fazer? Irmãos, o que faremos? Eu quero. Aí Pedro fala assim: ei, tranquilo, passou. Tu quer o reino dos céus que foi estabelecido na terra através do Rei Espírito Santo? Então toma aqui, ó, 38. Começa por aqui que é muito melhor. A ordem da salvação começa por aqui, ó. Pedro respondeu: arrependam-se. Eu quero o reino. Tu quer o reino? Então, por favor, número 1, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Nesses 3 minutos finais, para fechar Atos capítulo 1 e capítulo 2, eu quero falar contigo sobre a igreja local, a importância da igreja local. Pastor, isso também tem na Bíblia? Está tudo aqui. A importância da igreja local, por que nós IBAG vivemos em célula, também está aqui. E também está aqui a função da igreja. Tu não sabe quais são as funções da igreja? Função número 1, servir pessoas, serviço. Função número 2, evangelismo. Está tudo aqui. Bota na tela para mim, Atos capítulo 2, verso 42. Eu vou terminar com isso aqui. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino. De quem? Dos apóstolos. E à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor. E muitas graças a Deus, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Um povo, quando está reunido, ainda que seja no meio de 1 milhão de pessoas, somente 120, quando eles se reúnem para orar, quando eles têm tudo em comum, quando eles estão cheios de mesmo temor, sobre o mesmo rei e o mesmo reino, sabe o que acontece no meio deles? Eles terão que viver. Não, tu não pegou, mas tu vai pegar agora. Eles terão que viver. E eu ouso dizer que, se não está vivendo, está faltando unidade no meio deles. Porque o texto é claríssimo. Não precisa de teologia, não precisa de seminário, nada para entender o texto. O texto é claríssimo. Eles estavam cheios de temor. Eles tinham tudo em comum. E aí, no meio desse povo, muitas maravilhas e sinais eram feitas por meio deles, dos apóstolos. Por quê? Porque no meio da unidade atua o reino estabelecido por Deus na terra. 44, se prepara para cantar, hein? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Igreja local, eu te amo. Igreja local, eu te amo. Igrejas locais, não desistam. Igrejas locais, esperem mais um pouquinho. A promessa da segunda vinda está quase chegando. Igreja local, não se dissolva. Igreja local, persiste. Continue acreditando, igreja local. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, todos os dias,
continuava a se reunir no pátio do templo e partiam o pão aonde? Aonde? Células. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Último verso e eu termino. Glória a Deus. Põe na tela, 47. Louvando ao rei. Não, seja forte agora, hein? Tu riu, tu brincou até agora, tu foi edificado. Seja forte agora. Louvando ao rei. Não está escrito bandeira de igreja. Não está escrito o nome do pastor Jefferson. Não está escrito IBAG. Não está escrito denominação batista. Louvando ao rei. Louvando a Deus. Quando o nosso coração está desprendido de coisas que não é o rei e foca somente no rei, o rei acrescenta toda semana, todo mês, todo ano, todos os dias, os que vão sendo salvos. Glória a Deus por isso. Louvando ao rei. Atos capítulo 1, Atos capítulo 2. Ei, lindo, olha para mim. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa. O estabelecimento do céu na terra hoje está disponível, visível e palpável através da igreja local. Não de um prédio, mas das pessoas que constituem essa igreja. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra possa ter encontrado no meu coração e no coração do teu povo, a tua igreja, os meus amigos, os nossos irmãos, os visitantes que hoje assistem essa transmissão. Uma terra boa, e que nos nossos corações ela possa produzir fruto. Obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado pelo livro de Atos. Muito obrigado pelo livro de Atos. Obrigado porque o livro de Atos, de fato, é o empoderamento do céu na terra. Te louvamos no nome do nosso rei, do nosso amigo, do nosso Salvador, Jesus, e o seu Espírito Santo. Que a igreja diga amém. Deus te abençoe. Adore a Jesus. Graça e paz. E assim crescer em comunhão. Em comunhão. Quero viver dia após dia com meus irmãos. E assim crescer uma aliança. Uma aliança eterna de amor. Eles são como livro de São.
Amém, Kelvin. Aleluia. Em comunhão. Aleluia. Você pode aplaudir na sua casa? Vamos aplaudir, equipe? Vamos lá. Ao nosso Deus, aplauda o Senhor. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus é o Deus da minha vida. Esse Deus maravilhoso. Aquele que é conselheiro, Deus forte. Lembra? Pai da eternidade, príncipe da paz. Se o Senhor, esse Deus poderoso, é o Deus da sua vida, levante agora aí do sofá. Vamos dançar, vamos louvar. A Ele é que nós devemos toda a adoração. E declare: Deus da minha vida, fica comigo. E Ele sempre estará contigo. Aleluia.
abençoe. E uma semana de boas notícias.